Fala, guerreiro, Guerra Fute 13 na área. Nesse vídeo nós vamos trazer aí para você Chelsea na final, não deu para o Fluminense e a lei do ex valeu ali contra o Fluminense, né? João Pedro fez os dois gols que deu a vitória ao Chelsea. Cucurella salvou ali o Chelsea na linha, né, do gol. E aquele gol poderia ter mudado tudo. Tivemos pênalti que foi anulado, tivemos várias coisas aí que aconteceram nesse jogo. O Fluminense jogou de igual para igual, você vai ver nos números da partida. Caiu em pé, aí o Fluminense mostra que o futebol brasileiro tem potencial, mas o Chelsea se organizou para pegar o Fluminense. Você vai ver na escalação que eles mudaram para poder enfrentar o Fluminense, senão, se tivesse entrado do jeito que entrou contra o Palmeiras ou contra o Flamengo, teria sofrido as consequências. Beleza, guerreiro? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. O Vitória caiu na Copa do Nordeste para o Confiança. 1-0 foi o resultado da partida. Vamos falar também sobre Euro Feminina, a Alemanha mostrando sua força e já classificado. Vamos falar quem foi os demais classificados aí nessa rodada. Hoje tem o último jogo, né, da segunda rodada e amanhã já começa a terceira rodada. É assim, é corrido, é pegado, é futebol feminino. Vamos lá então, trazendo aí na tela para você. Deixa eu ver o que que eu selecionei para você em primeiro lugar. Já foi de cara a Copa do Nordeste. É hoje, quartas de finais. Tivemos o Vitória perdendo e eliminado aí da semifinal, né? Confiança passa para a semifinal com confiança, né? Hoje tem CSA, ó, 17 horas, 17 não, desculpa, 19, né? Às 7 horas da noite, às 19, então CSA e Ferroviário, Sport Recife e Ceará, clássicozão pesado, né? E o Bahia e Fortaleza, outro clássico também de nível pesado, né? Então tá na tela aí para você. Vitória, tchau. O Confiança passou, beleza? Vamos aqui então de futebol feminino, vamos falar de Euro, né? Tá aí na tela, ó. Alemanha 2, Dinamarca 1, Suécia 3, Polônia 0, né? Então as duas equipes passam como favoritas aí do grupo, vão disputar apenas aí na última rodada quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. E eu acho que por enquanto quem está em primeiro aqui é a Suécia pelo saldo de gols, eu acho, né? Vamos ver na tabela ali. Mas antes vamos falar aqui, ó, de Inglaterra e Holanda. Joga hoje França e Gales. Vamos ver como é que está a situação dessa galera aí na tabela, para poder então dizer quem é que se classifica, né? Amanhã tem Finlândia e Suécia e Suíça, né? Suécia é essa aqui, né? Suíça é essa aqui. Então joga aí Finlândia e Suíça e Noruega e Islândia. Times que precisam, aliás, seleções, né, que precisa aí de classificação ainda, né? Vamos falar aqui, então, vamos trazer a classificação. Noruega ó, e Suíça ainda precisa da classificação. A Noruega é um pouco mais tranquila, vai jogar, né, essa galera aí a terceira rodada amanhã. E a Finlândia está aqui, né? Ainda com chances reais de classificação. Já a Islândia, situação feia aí, né? Vamos aqui então, ó, Espanha. O grupo da Espanha vai também jogar a terceira partida ainda. E aí, ó, a Espanha tem 6 pontos, né? Praticamente já classificado. Contra 4 da Itália e Portugal aí está numa situação difícil. Tem chance ainda de classificação, né? Nessa última rodada. Caso a Itália perca, ela ganhe, né? E aí teria que diminuir esse saldo de gols aqui. É pouco provável que isso aconteça, né? Então, é mais provável que Espanha e Itália passem aí nesse grupo. E aqui a situação, ó, já classificadão, tranquilo, só vão disputar a terceira colocação, Suécia e Alemanha, lembrando que as duas vão se enfrentar, e aí quem vencer é o primeiro do grupo, ou se der empate aí, é bem provável que a Suécia, né, fique em primeiro, beleza? Aqui no grupo D, que joga hoje, né, teremos aí Holanda e França, né, França e Holanda. São os jogos que acontecerão, conforme você viu lá, né? Só voltar aqui para você ter uma ideia, né? Inglaterra e Holanda, França e Gales, né? E a situação é essa: a Holanda é a primeira, França é a segunda.
E aí, quem pegar a Inglaterra aqui vai ter páreo pesado, né? Por enquanto, as duas equipes estão em primeiro lugar. Se vencer, se, né, as duas equipes vencerem, já também fica na mesma situação ali de Alemanha e Suécia. Já sai classificado para a próxima fase, né? Beleza, guerreiro. Então, essa daí é o futebol feminino. Falando ainda de futebol feminino, hoje nós temos, ó, Paulista Feminino, AD Taubaté contra Santos, 7 da noite. Você vai acompanhar aqui no canal do Guerreiro, as informações aí desse jogo após a partida, beleza? Já trouxe Copa do Nordeste, lembrando que Série D, Série C, Série A, né? E Série B só sábado, né? Mas falando de Série B, que não para, né? Teve um jogo ontem e foi esse aqui, Goiás e Criciúma, 1-1. 1-1 foi o resultado, né? Nada que mudasse o preço do dólar aí, tá? Continua tranquilo, né? E o CRB enfrenta o Curitiba amanhã. Sexta-feira tem Vila Nova e Operário. A Série B é contínua, né? Então tá aí, ó, CRB e Curitiba amanhã já pela 16ª rodada do Brasileirão. Tranquilo? Vamos aqui, ó, MLS amanhã tem. Amanhã é hoje, né? É amanhã. Amanhã foi ontem, né? New England contra Inter Miami, time de Messi, hein? Time que goleou aí na última rodada. E o Los Angeles Futebol Clube contra o Colorado Rapids. Já ia falar Columbia Crews, né? É Colorado Rapids. Às 23h25. Tá aí na tela então, vai ter jogão, né? Vamos aqui de pré-Liga dos Campeões. Tivemos jogos e o nome dos clubes eu treinei aqui um pouquinho, né? Vamos ver aí se eu consigo falar aí para você, né? Beleza, guerreiro. Vamos aqui então, ó. Tivemos o Cups batendo o Mil Sami por 1-0. O Saburtalo perdeu para o Malmö por 3-1. Tivemos o Noah contra o Buda Nost, 1-0 para o Noah. O Lavadia Tallinn perdeu para o Rigas por 1-0. Tivemos o Olimpia contra o Kairat. Ficaram no empate em 1-1. O Denil Saints contra o Shakhtar. Esse time aí, esses dois times ficaram no 0-0. O Drita bateu o Differentier por 1-0. Já o Viking perdeu, né? Com, com a partida aí de 5 gols para o Lincoln Reds. Esse aqui é bem difícil, né? O Viking contra o Lincoln Reds. Já o Enadia bateu aí o peraí, Brenhokli por 1-0. O Virtus perdeu para o Mostar por 2-0. Já o Zalgiris joga hoje, né? Joga hoje. Teremos ainda o Ludogorets contra o Dinamo Minsk. Esses jogos aí a partir de 1 da tarde. Esse aqui é 2h30. O FC SB joga contra o Inter Scaldes. De Scaldes, né? Inter de Scaldes, às 2h30 da tarde. Também teremos aí o Futebol Clube Shelber contra o Linfield. O Linfield, acho que eu já trouxe jogos dele, né? Esse time aí joga às 15h45 da tarde para fechar então a rodada aí. Lembrando que é jogo de ida e volta, né? E aí, fechando essa rodada, aí na terça-feira nós temos o jogo da volta. E aí, passando, nós teremos aí a segunda fase da pré-eliminatória. Tem alguém aqui já, né? O Lech Poznan. Tá aí só esperando, né? Será que já classificou? Claro que sim, né? Senão não estaria aí. Então tá aí, né? Vamos aqui de Europa League, né?
Tá aí na tela então pra você, guerreiro. Europa League amanhã tem, né? Jogão aí de bola. Temos o Sabra contra o Celje, o AEKC Larnac contra o Partizan, o Sheriff, esse aqui eu já joguei com ele no videogame, né? O Sheriff contra o Pristina, teremos o Paxton contra o CFR Clubes, o Levski Sofia contra o Help Bio Seven. Teremos o Shakhtar Donetsk, né? Contra o Ilves. Shakhtar Donetsk é da Ucrânia, né? Time ucraniano. Como é que esses caras estão fazendo aí, né? Com a guerra lá no país, deve estar morando ali no país vizinho, né? Na Polônia, em algum lugar. O Spartak Talvina contra o Häcken. Teremos o Legia Varsóvia contra o Aktobe. São jogos de amanhã. Bom que é a rodada completa, né? Eu não vou poder gastar aí meu inglês à toa. Tá para falar tudo aí, numa rodada só. Aí nós teremos aqui também, guerreiro, ó, o segundo jogo, né? E da volta, né? E aí é os classificados. Já temos um aqui também, né? O Utrecht já cai aqui direto na segunda pré-eliminatória. E o Banik. O Utrecht, eu acho que é da Holanda, né? O Utrecht é o time holandês. Já trouxe ele aqui também no canal, né? Vamos aqui de Conferência League. Tivemos jogos ontem, né? Conferência League tem o Santa, Santo José, né? Giuseppe. Santo Giuseppe contra o Clifton, Clifton- Cliftonville. 2-2 o resultado. Floriana, essa aqui é mais fácil, né? Contra o Haverford West. 2-1 para o Floriana em cima do Haverford West. Amanhã nós teremos o Atlético Scalde. Atlético de Scalde contra o Duduland. E aí teremos também o Magipes contra o Paiden. O SJK contra o Kim. O Kaunu Zalgiris contra o Penibot. São jogos aí da Conferência League. Teremos ainda o Torpedo UT Kutaisi contra o Ordabase. O Uratu contra o Nenma. O Racing Union contra o Dila. O Momen contra o Pazizani. O Decde contra o FK Silex. Torpedo Zodina contra o FK Roditri. É só nome pesado, né? Só nome difícil. E é muito jogo, né? Temos aí muito jogo. Acho que da próxima eu vou só mostrar para vocês, hein? É jogo que não acaba mais. Eu vou só mostrar os classificados aí. Quem passou e quem não passou. Beleza, guerreiro? Então tá aí. Amanhã tem muito jogo aí da Conferência League e você vai acompanhar o resultado, pelo menos na tela aí, aqui no canal do Guerreiro, canal Guerra Fute 13. Encerrada aí as palavras difíceis, as frases difíceis, vamos falar de Mundial de Clubes, guerreiro. Tivemos a queda do Fluminense. Flusão, infelizmente, não passou. Até que jogou bem, jogou como time de guerreiros, assim como é conhecido. Mas acabou ficando pelo caminho para o Chelsea, que se preparou bem, hein, para enfrentar aí o Fluminense. Teve mudança na escalação, né, do Chelsea. Aí você vê, ó, que o João Pedro, né, ex-Fluminense, fez os dois gols. Tem resumo aqui da partida. O Fluminense até chutou bem, né, mas a zaga salvou, o goleiro também do Chelsea, né, salvou o time, né, tirou na linha ali, o Cucurella tirou um gol que já estava praticamente feito. Tivemos um pênalti ali meio duvidoso, né? O cara jogou o braço ali para trás, a bola bateu, o juiz entendeu que era gestos involuntários, né? Que ele tentou tirar o braço para trás, mas a bola ainda assim foi e bateu.
Nesse caso aí eu até não discuto, né? É a interpretação do árbitro de um lance bem difícil. Mas o Fluminense teve várias chances de fazer gols e acabou desperdiçando. Não conseguiu furar o bloqueio aí que foi armado pelo Chelsea, né? Vamos ver aqui as escalações. Primeiro os números da partida, né? O Chelsea chutou 17, 5, né? Esse número aqui é muito pelo finalzinho ali, né? Da partida. O Chelsea pressionou para fazer mais gols no Fluminense, mas não conseguiu, né? Os dois gols aí eram de um cara conhecido pelo Fluminense, o João Pedro, né? Já foi da base do Fluminense e a lei do ex aí valeu nessa questão, né? Acertou 5, 54% de posse de bola contra 46. Você vê aí, ó, o equilíbrio, né, de posse de bola do Fluminense em relação ao Chelsea, só que o Chelsea estava preparado, não queria passar vexame diante de um sul-americano e se preparou bem, né? O Fluminense chutou 12, acertou 3, e aí veja a escalação aí do Chelsea, né? Totalmente diferente, né? Num 4-3-3 aí, o João Pedro pelo meio aqui, infiltrado, né? Espetado ali, foi o que deu certo. Com o toque ali do Nacucu, o João Pedro conseguiu fazer, né? O Pedro Neto também deu assistência aqui, né? Nos gols do Chelsea. E aí nós tivemos aqui, ó, esse esquema de jogo, né? Povoamento aqui no meio de campo, com esses dois jogadores voltando, né? Fazendo a composição aqui para bloquear o Fluminense. Se você ver a escalação do Chelsea contra o Palmeiras, totalmente diferente. Por isso que dava para o Palmeiras ter vencido, né? E contra o Flamengo, mais diferente ainda. E acabou aí tomando um vareio do Flamengo. E a pergunta que eu tinha feito era se o Fluminense ia pipocar igual o Palmeiras ou se ele ia vencer igual o Flamengo. Eu acho que a situação não foi nenhuma das duas, né? O Fluminense não pipocou, jogou de igual para igual, jogou pesado aí para cima do Chelsea, mas não deu. O Chelsea estava mais preparado ali para se defender e atacar o Fluminense, né? Fez uma estratégia ali para vencer o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho com certeza estudou ali o esquema tático do Fluminense. Tá na final, é domingo, né? Agora vai esperar aqui só essas duas crianças aqui. Criança que não sabe brincar, né? Esses dois aqui não sabem brincar, não. Quando, quando apela, joga pedra, né? É PSG e Real Madrid, filho. Você quer quem agora na final com o Chelsea, né? Você quer ver o PSG, dois times de escudo redondo aí, brigando, né? Pelo título, ou você quer o Real Madrid ali, que tem um escudo redondo também, mais uma coroa em cima, né? Mostrando que é o maior campeão do mundo, né? Em tudo que participa é campeão. Lembrando que é um título inédito para todos eles, né? Quem passar aí vai ter um título inédito. E tanto o Chelsea como o Real Madrid é o clube que já ganhou tudo que participou, né? Só não essa competição porque é nova, mas tudo que participou na Europa, o Chelsea já ganhou. Conferência League, né? Liga Europa, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, né? Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra. Assim também é a mesma coisa o Real Madrid, né? Ganhou já tudo que pôde imaginar. Então é um título inédito aí para os três, né? O PSG também pode ser incluído nessa. E aí os caras vão se engalfinhar pesado, né? E você, vai torcer para quem? Vai querer que o Real Madrid enfrente o Chelsea? E na final entre Real Madrid e Chelsea, né? Você torceria para quem? Chelsea ou Real Madrid? E se for PSG, você torceria para quem? PSG ou Chelsea, né? Coloca aqui nos comentários, guerreiro, que eu quero ouvir sua opinião, beleza? Então chegamos à final de mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Vai desculpando ali o meu inglês, né? Ali na Conferência League, na Liga Europa e também na Liga dos Campeões, lembrando que a pré-temporada só tem time que eu nunca ouvi falar, não sei nem de onde veio. Mas o Guerreiro vai trazendo aí para você que gosta de acompanhar os resultados, beleza? Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui. Se inscreve aí no Guerreiro Motivacional, link na descrição.